Gravar os seus próprios resultados, com o passar do tempo, vai fazer com que você observe. Gravar os seus próprios resultados vai fazer com o passado. Gravar os seus próprios resultados vai fazer com. Gravar os seus próprios resultados vai. Nossa! Gravar os seus próprios resultados vai. Olá, músicos e musicistas! Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito poderosa, que é utilizar o seu poder de crítica a favor de você mesmo para melhorar os seus próprios resultados. Vamos lá! Antes de começar, gostaria de convidá-los a se inscrever no canal, deixar o like de vocês nos vídeos que vocês gostarem e comentários para que a gente possa bater um papo por lá, tá bom? Este vídeo é sobre uma recomendação extremamente importante que eu faço a vocês. A recomendação é simples: gravem os seus próprios resultados. De que forma? Com qual intenção? Para qual uso? Enfim, vamos falar disso. Nós músicos passamos boa parte do nosso tempo estudando. Quando a gente estuda, a gente está utilizando não só a nossa visão, como o nosso tato e uma série de outros argumentos que mentalmente a gente vai colecionando para desenvolver os resultados que a gente desenvolve ao longo do tempo. Porém, sobra muito pouco para a gente perceber auditivamente, de fato, ouvir os nossos resultados. A gente observa auditivamente os nossos resultados enquanto estuda de forma um tanto insuficiente, eu diria. E a maneira que a gente tem de resolver o problema é muito simples, muito simples. Basta você gravar os resultados dos seus estudos. E como é que você faz isso? Você pode fazer isso com equipamento mais profissional, se preferir, ou pode simplesmente fazer isso utilizando o seu celular. Vou contar uma história rápida para vocês. Durante muito tempo eu gravei todas as gigs que eu fazia de jazz, fosse um trio, fosse um duo, fosse um quarteto, eu gravava todas as gigs na íntegra. Eu usava esta ferramenta aqui. Esse é um gravador que, apesar de 4 prés aqui, você tem um outro pré dedicado para esse microfone, esse condenser estéreo aqui em cima. Então eu utilizava somente esses 2 microfones estéreo aqui em cima para gravar o som do ambiente. Posicionava ele de forma coerente com o resultado que eu queria ouvir depois e eu ouvia as minhas gigs na íntegra, ou seja, eu ouvia todo o show que eu havia tocado novamente, com fone de ouvido, prestando atenção 100% nos meus resultados. Isso foi fundamental para que não só eu melhorasse a qualidade da minha performance, mas eu pudesse perceber através da minha performance o que caracterizava o meu estilo, o que caracterizava a minha forma de tocar. E isso fez com que eu selecionasse melhor o que eu gostaria que fizesse parte e o que eu gostaria que não fizesse parte da minha estética, da minha qualidade como instrumentista. Você pode fazer a mesma coisa, gravar os seus estudos, gravar as suas apresentações utilizando este cara aqui, que nada mais é do que um telefone celular. Você tem a total possibilidade de baixar um gravador de áudio e utilizá-lo para gravar uma performance e depois ouvir essa performance com fone de ouvido de preferência para que você possa dar atenção exclusiva para a performance e você poder ouvir o seu resultado da forma como você ouve o resultado de outros músicos. Vejam bem, 2 coisas muito importantes aqui. A qualidade da gravação não é tão importante. Você precisa de uma qualidade suficiente para perceber nuances, as minúcias da sua execução. Você não precisa de uma qualidade profissional de gravação para poder avaliar seus resultados, certo? E a segunda coisa muito importante aqui é o seguinte: se você escuta os resultados de outros guitarristas e você ativa o seu senso crítico para dizer, isso é muito legal, isso não é tão legal, isso eu gosto, isso eu não gosto, você deve, quando se ouve, estar com o mesmo senso crítico ativado. Porque toda a construção que mentalmente você fez dos resultados que você entende que são resultados positivos, vai estar presente naquele momento em que você vai julgar os seus próprios resultados. Então, quando você ouvir as suas gravações, não fique buscando momentos para se envaidecer. Não busquem momentos em que vocês possam se orgulhar, mas busquem momentos onde você pode, através dessa observação cuidadosa e crítica, encontrar pontos onde você pode melhorar. Ou seja, não gosto dos resultados
resultados que eu tenho quando eu uso tal técnica, ou não gosto dos resultados que eu tenho numa situação em que a harmonia passa por esses acordes aqui. Não importa o momento e contexto sobre o qual a sua análise vai dizer que você ainda precisa melhorar, mas você tem que estar atento a estes momentos. Você precisa estar buscando os pontos fracos da sua performance. Dessa forma você constrói resultados mais positivos sobre os pontos fracos. Se você ouvir a sua gravação e ficar atento aos pontos em que você brilha, aos momentos em que você de fato soa maravilhosamente, você vai ter no final concluído, sabe o quê? Que você é um bom guitarrista, você é um bom músico, você é um bom violonista, você é um bom saxofonista, não importa, mas você não vai ter elevado um dedinho só no seu nível. Que bom que você gosta dos seus resultados, mas me diga, existe alguma coisa que você pode melhorar? Se existir uma resposta para essa pergunta, é nela que você deve endereçar os seus próximos estudos. Então, gravar os seus próprios resultados vai fazer, com o passar do tempo, que você observe quais são os elementos que te caracterizam, elementos bons e elementos ruins que caracterizam a sua sonoridade. Você pode se livrar desses resultados ruins a partir disso. Mais uma experiência que eu tive observando as minhas gravações depois dos shows. Como eu disse, eu gravava todas as minhas performances de jazz, fosse com duo, com trio, com quarteto, e depois eu ouvia para observar a qualidade da minha improvisação, a qualidade do meu acompanhamento, enfim, até mesmo o timbre, se estava de acordo com o que eu gostaria que funcionasse ali na hora. E eu acabei percebendo uma coisa muito interessante, eu tinha alguns vícios que eram trigados por algumas situações específicas. Então eu comecei no trabalho, enquanto eu estava apresentando, eu comecei a observar coisas que eu nunca havia observado só pelo fato de estar acostumado com a sonoridade que eu ouvia. Em outras palavras, de tanto me ouvir, quando eu fazia aquelas coisas que eu não gostava de ouvir nas gravações, eu comecei a perceber durante a apresentação. E o que antes passava batido pela minha percepção começou a crescer, começou a soar como se fosse um alarme e uma luz vermelha piscando na minha cara. Isso fez com que eu simplesmente conseguisse prever o uso de algumas coisas que eu não gostava e pudesse evitar o uso dessas coisas que eu não gostava. Com o passar do tempo, eu fui polindo meus resultados, eliminando elementos que eu não gostava, que eu achava que eram negativos na minha performance e investindo mais em elementos que eu achava que eram positivos. Além do que, você pode, através da mesma observação, traçar uma linha evolutiva que vai fazer com que você observe onde você tem melhorado e onde você não melhorou em nada. E isso vai fazer com que você se oriente para os seus próximos estudos também. Às vezes as pessoas dizem, eu não tenho tempo de ouvir, sei lá, fiz uma apresentação de 1h30, 2 horas, mas eu não vou ter tempo de ficar ouvindo toda essa música de novo. Gente, se a gente dá atenção para as gravações de outros músicos, para os trabalhos de outros músicos, por que a gente não pode dar a mesma atenção? Por que a gente não pode direcionar o mesmo carinho e interesse para a nossa própria música? Não existe outra forma de crescer que não seja avaliando os seus próprios resultados. E se você aí está pensando em filmar todas as suas apresentações daqui para frente, eu te desencorajo fortemente, porque a ideia não é observar nada enquanto você ouve os seus resultados. A ideia é você simplesmente ouvir, da forma como você ouve música. Já falamos aqui em vários outros vídeos que quando a gente observa atentamente alguma coisa, a nossa capacidade auditiva diminui. Então eu não quero que você se observe no vídeo. Você vai estar atento a uma série de coisas que não são necessariamente o seu resultado musical, né? Exclusivamente sonoro. Então, você vai gravar o áudio, pura e simplesmente o áudio, ok? A partir do seu resultado sonoro, você ativa a sua capacidade de crítica, a mesma que você usa para ouvir música, para ouvir os resultados de outras pessoas. Você não vai ter piedade de você, você não vai ficar com dó de você mesmo, você vai se ouvir da mesma maneira implacável que você escuta a música de outras pessoas. E se você não gostar dos resultados, ótimo, você começou a observar seus pontos fracos e agora você pode fazer alguma coisa. Enquanto você não sabia dessa percepção ruim que você tem de você mesmo, você não podia fazer nada. Então agora você está diante de uma coisa boa, de uma coisa positiva, que é a percepção de coisas que você precisa mudar.
certo? Então, primeiro passo, gravar o áudio. Segundo passo, ouvir o áudio que você tiver gravado com um senso crítico aguçado. Vamos dizer que com a mesma chatice com a qual você ouve música das outras pessoas. E o terceiro passo para fazer com que isso tudo gere resultados por fim é direcionar estudos a partir das observações que você fizer. Se eu sou muito bom em uma coisa, eu devo investir em desenvolver melhor esses resultados. Se eu sou muito ruim em alguma coisa, eu devo elevar esses resultados lá para cima. Se eu tenho vícios e hábitos que eu gostaria de eliminar, eu devo perceber essas coisas antes de tocá-las, no momento em que eu estiver tocando, me apresentando. E aí, com o passar do tempo, essas coisas começam a sumir da sua performance. Começam a desaparecer daqueles momentos em que você costuma ir para o palco ou que você costuma tocar com alguém. A dica de hoje é extremamente poderosa. Não subestime a importância de gravar os seus resultados e se ouvir de forma implacável. Só assim você vai se elevar ao nível dos grandes músicos que você admira. Não existe como você estar no nível deles se o seu resultado te desagrada, se o seu resultado não faz frente com os resultados desses outros músicos nos quais você se inspira. Tá certo? Então, pensem nisso com carinho, façam isso, basta um celular e boa vontade, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que os resultados sejam super positivos e que ajudem vocês a construir resultados cada vez melhores. Valeu, galera, até o próximo vídeo.